Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos abrir o livro santo, o Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 24. Nós leremos, amados, a partir do versículo de número 32 até o versículo de número 39. Hora da mensagem, edificando vidas em todos os lugares. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Graças a Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. Meus amados, o texto que o Espírito Santo está trazendo para nós nesta noite. Falo o Espírito Santo, irmã Lucivânia, porque creio inteiramente que o Espírito Santo é quem ministra a palavra. A palavra sempre deve ser ministrada pelo Espírito Santo. De fato, nós somos apenas um instrumento, o vaso, o canal para que a palavra seja proferida, mas é o Espírito Santo quem de fato nos traz a palavra. E é assim que creio e por fé creio dessa forma. Então, aprove a Ele trazer essa palavra nesta noite. E este sermão, amados, ele é chamado de sermão escatológico. É chamado, Marielle, de sermão profético. Esse trecho está no capítulo de número 24, quando Jesus ele está ali na sua última semana, irmãos. A última semana do ministério terreno de Jesus. Uma semana, pastor J. Abreu, extremamente importante para nós e para o ministério de Jesus. Muitos acontecimentos, muitos fatos iriam ocorrer naquela semana. E ali, na quarta-feira, Jesus está no Monte das Oliveiras. E ele está ali, Marielle, para proferir o seu último discurso, o seu último sermão. E Jesus ali vai demonstrar ali naquele discurso, naquele sermão, naquela pregação, toda a sua preocupação com a raça humana. E Jesus vai abordar para os discípulos, para aquela multidão que o acompanhava. Vai falar a respeito dos últimos dias, dos acontecimentos. Jesus vai orientar a todos os seus discípulos. E isso, amados, se estende até o dia de hoje. E essa profecia, e essas profecias contidas no sermão, no capítulo 24 de Mateus, vai nos clarear, vai nos trazer à luz, vai iluminar as nossas mentes para os últimos acontecimentos. Por isso, Marielle, ele é chamado de sermão escatológico, sermão profético, o sermão do monte das oliveiras. E ali na quarta-feira, aquela semana iria transcorrer
Elton Júnior, na quinta-feira, um dia após a quarta-feira, onde Jesus ele proferiu esse sermão escatológico, na quinta-feira que Jesus ele iria estabelecer a ceia, ele iria ensinar para os discípulos a última ceia. Todos sabem, na sexta-feira Jesus foi, na madrugada de quinta para sexta, Jesus ele foi julgado e condenado à morte de cruz. Sexta-feira Jesus ele foi crucificado na hora nona, às 3 horas da tarde para nós. O nosso Cristo, o nosso Senhor foi crucificado, mas ele, por intervenção do Senhor nosso Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Domingo, Jesus ressuscitou. Deus o ressuscitou. Deus fez com que o seu Filho vencesse a morte. Então, meus amados, o texto ele vai começar no versículo 32, que acabamos de ler. Jesus vai dizer: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Irmãos, a figueira é uma árvore bastante comum na terra de Israel. É uma árvore muito comum e tanto mais naquela época era mais comum ainda. A tal ponto de que essa árvore, ela é, Márcia, um símbolo da nação de Israel. Se tivéssemos que estabelecer um símbolo para a nação de Israel, é a figueira. Dado a grande quantidade dessa árvore naquela nação, principalmente nos tempos de Jesus. Era uma planta que ela simboliza. Jesus sempre costumava, de forma pedagógica, ensinar baseado nos acontecimentos, naquilo que o povo que o ouvia pudesse compreender. E Jesus ele vai dizer: aprendei, pois, esta parábola. Jesus vai nominar esta parábola como a parábola da figueira. Ele vai dizer que quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus está dizendo para aquele povo: quando vocês observarem que a figueira está brotando as folhas, está brotando ramos, e esses ramos se tornando tenros, eis que está próximo a estação. Eis que está próximo a próxima estação, o verão. Quando nós víssemos a figueira brotar, a figueira das suas primeiras folhas, Marielle, Jesus disse: observem, prestai atenção, fiquem atentos, porque a próxima estação está por vir. Jesus disse: quando observar estas coisas, uma próxima estação, naquela época, o verão estava por vir. E para nós, servos de Jesus, na atualidade, devemos observar que algo está próximo a acontecer. Jesus diz: quando vocês virem tais fatos acontecendo. E Jesus vai seguir do versículo 32 dizendo: igualmente, quando virdes todas estas coisas. Jesus vai dizer, Elton Júnior, quando você observar todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Tá? Eis que aquela estação, aqui não está se referindo a Jesus, está se referindo à estação, aquele tempo do fim, quando observarmos todas estas coisas. E quais são, pastor J. Abreu, quais são estas coisas? Eu lerei para os irmãos, vou voltar aqui no capítulo 24 para o versículo 3, vou ler para os irmãos quando Jesus disse: quando virdes todas estas coisas. Quais são, Marielle, todas estas coisas? E Jesus ele vai continuar o seu sermão e ele vai dizer: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, Senhor Jesus, dize-nos, quando serão essas coisas? Quando serão, Senhor, estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quais são os sinais? Eles chamaram de forma
reservada a Jesus. Eles queriam saber, os discípulos, quais eram os sinais que haveriam, que iriam marcar a vinda de Jesus, e do fim do mundo. Então, amados, a igreja atual precisa estar atenta com esses sinais. Precisamos estar atentos. Jesus vai seguir o seu discurso dizendo, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, irmãos, aqui Jesus ele vai nominar os acontecimentos. Os irmãos podem até dizer, e muitos que vão nos acompanhar pela internet vão dizer, mas sempre ocorreram esses fatos, sempre houve guerras, sempre houve, Elton Júnior, rumores de guerras, sempre houve terremotos, sempre houve pestilências. Mas, irmãos, o que nos chama a atenção nos tempos atuais é a intensidade dos acontecimentos, a intensidade. Há décadas atrás, há séculos atrás, se ouvia, Marielle, falar de um terremoto a cada 10 anos. A cada 10 anos se ouvia falar de um terremoto. Hoje, Elton Júnior, a cada mês se ouve falar de terremotos, tá? Esses acontecimentos que marcariam a volta de Jesus, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, eles iriam ter uma intensidade com mais frequência. O texto sagrado vai dizer que é como um parto de uma parturiente. O que nós observamos no trabalho de parto de uma parturiente é que a intensidade das contrações, as contrações, elas vão ficando num espaço menor de uma contração para outra. Eu que sou médico, que entendo e trabalho nessa área, posso dizer para vocês, a cada momento que o parto ele se avizinha, ele se aproxima, a frequência das contrações vão aumentando progressivamente até a conclusão do parto. E o que se vê é que esses sinais, a frequência iria ser bem mais intensa, a proximidade. Praticamente, nós vivemos permanentemente com rumores de guerra. O mundo, Márcia, está vivendo rumores de guerra e guerras. No momento estamos vendo aí guerras, 2 guerras em plena atividade. A guerra da Rússia contra a Ucrânia e a guerra de Israel contra um grupo terrorista chamado Hamas. Ou seja, não é apenas rumores, são guerras que estão em pleno andamento. Então Jesus disse, observai estes acontecimentos em todas as áreas da vida humana, em todas as áreas haveriam sinais importantíssimos que iriam marcar a volta de Jesus. E Jesus, nesse sermão escatológico, nesse sermão profético, Jesus vai demonstrar a preocupação dele em ensinar para seus servos. Jesus, através do Espírito Santo, nesta noite, está preocupado para que nós possamos identificar com mais clareza, que nós possamos abrir os nossos olhos nesta noite e entender que os acontecimentos, de fato, eles estão aí aos nossos olhos. Basta abrir um celular, uma rede de internet, basta ligar um aparelho de televisão
que nós estamos vendo, mesmo nesses últimos dias, o sul do Brasil, enchentes, chuvas torrenciais, tá? A terra se enchendo de água. Lá no norte do Brasil, escassez de água, ausência de chuva. Então são sinais, Jesus disse: observai a figueira, observai os sinais da figueira, porque dessa forma vocês irão perceber que há uma estação vindo, há uma estação, pastor J. Abreu, que está vindo há um tempo novo, que a cada dia se avizinha. Eu costumo pensar, irmãos aqui presentes, eu costumo imaginar, quando eu oro à meia-noite, eu imagino um dia menos para a volta de Jesus. E nós temos, irmãos, que esperar com alegria. A palavra vai dizer, Elton Júnior, quando virdes todas estas coisas, exultai, alegrai-vos, porque está próximo a vossa redenção. Então, quando nós observarmos todos estes sinais, nós devemos exultar, nos alegrar, porque a nossa redenção, o nosso Redentor está próximo. A volta dele está próximo. Então, Jesus está aqui nos ensinando a observarmos a semelhança como o agricultor observa a figueira. Nós devemos observar estes sinais. Mas no escrito de Mateus 24 há também outro sinal. Não são apenas os sinais da natureza, Márcia, os sinais da política, os sinais da religião. Por exemplo, irmãos, hoje a maior religião do mundo não é mais o catolicismo. Não é mais, Marielle, o catolicismo. A maior religião da face da terra é o Islã. O Islã hoje, Elton Júnior, tem cerca de mais de 2 bilhões de adeptos. Mais de 7 bilhões que se presume ter de habitantes à face da terra. O Islã tem 2 bilhões de seguidores na face da terra. É a religião, pastor J. Abreu, que mais cresce na face da terra. Já ultrapassou a religião católica. Já ultrapassou. Então o Islã cresce a passos largos. Então são sinais na religião. Mas Jesus vai ressaltar no texto um outro sinal. E eu irei ler para os irmãos. Versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe do dia e da hora, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vale ressaltar, que abrir um parêntese, que quando Jesus, Maria, ele estava pronunciando esse discurso, ele estava falando como o homem Jesus, como o homem Jesus, que se encarnou. Ele não estava falando como o Deus Jesus. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele é 100% homem, mas é também 100% Deus. E aqui Jesus disse, nem eu, nem os anjos. Claro que hoje Jesus está sentado à direita do Pai, e ele é Deus também. Jesus é Deus, e ele sabe todas as coisas. Mas ele aqui falava como filho do homem. Ele falava que não como o Deus, como ele está hoje sentado e entronizado novamente à direita do Pai. Então, ele vai dizer no versículo 37, e como foi nos dias de Noé. Aqui, Marielle, é um outro sinal fundamental para nós. Jesus vai dizer, e como nos dias de Noé. Ele vai dizer, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus, além de dizer, haveria, Elton Júnior, sinais na natureza, sinais na religião, sinais na política, sinais na ciência. O profeta Daniel vai dizer nos seus escritos proféticos que no fim dos tempos
a ciência iria ter uma explosão. O conhecimento, Márcia, teria uma explosão. Hoje nós vivemos a geração do 5G. O 5G está aí, a explosão da tecnologia. Porque não seria provável, não seria possível, irmã Lucivânia, que Jesus voltasse há 50 anos atrás. Por quê? Porque a tecnologia não dominava tal eficácia como é. Porque a palavra diz que quando Jesus voltar, todo olho verá. Não me refiro aqui ao arrebatamento, eu falo da segunda vinda de Jesus, todo olho verá. Seria necessário, pastor J. Abreu, a tecnologia atual. Nós teremos a possibilidade de ver Jesus pela tela do nosso celular. Por isso a palavra vai dizer, todo olho verá Jesus reinando e sentado no trono no terceiro templo. Jesus vai ser visto do mundo todo, pelas redes de internet, todo olho verá. Então, Jesus vai dizer nesse segundo, esse segundo bloco de sinais, será como no dia de Noé. Aí ele vai descrever como eram os dias de Noé, para que nós possamos fazer aqui uma analogia, uma comparação de como eram os dias de Noé e como são os dias de hoje. Jesus vai explicar, pastor J. Abreu, como eram os dias de Noé. Ele vai dizer, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias, o que acontecia, Márcia? Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vamos parar aqui um pouco, né? Então, meus amados, Jesus vai dizer, Maria, como nos dias de Noé, o que acontecia naqueles dias? Eles comiam, pastor J. Abreu, casavam, isso dando uma ideia, uma conotação para nós de normalidade, tá? O povo, como nos dias atuais, estavam afeitos aos alimentos, né? As glutonarias, a se encher-se de alimento. Era como é nos dias de hoje. Bebiam, para que os irmãos possam ter uma ideia, é uma tragédia o que está acontecendo com os seres humanos na face da terra. Na nossa cidade, eu como médico, ultrassonografista, dentre outros ramos da medicina que pratico, a ultrassonografia é imensamente triste, pastor J. Abreu, ver a situação de homens e mulheres que deitam naquela maca para fazer uma ultrassom, e nós encontramos pessoas com o fígado totalmente alterado, totalmente modificado, e ali já gera na minha mente uma desconfiança e uma indagação para o paciente: o senhor ou a senhora consome bebidas alcoólicas? E a resposta, com uma frequência absurda: sim, eu consumo de bebidas alcoólicas. E isso se alastrou muito entre as mulheres. Antigamente era mais comum entre os homens. Hoje as mulheres estão consumindo bebidas alcoólicas e danificando os seus fígados. E é muito comum eu encontrar na realização dos exames pessoas com o fígado altamente comprometido, pacientes com cirrose no fígado, cirrose hepática, devido ao consumo. Então, nos dias atuais, como nos dias de Noé, que as pessoas bebiam de forma dissoluta, de forma acentuada, está acontecendo, irmãos, nos dias de hoje, como nos dias de Noé. E vai dizer, e casavam e davam-se em casamento. Tudo estava ocorrendo dentro da normalidade. Tudo estava ocorrendo dentro de uma aparente normalidade. E Jesus vai dizer, até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui vale a pena aqui abrir aqui um parêntese para falar sobre os fatos ocorridos naquele tempo. Noé, Deus visitou Noé
visitou Noé e disse para ele que havia se arrependido de ter criado a raça humana. Imagine, Márcia, Deus dizer que se arrependeu. O quão trágico é para nós. O próprio Criador, o nosso Deus, se arrependeu, Maria, de ter construído, de ter criado a raça humana. Ele disse: Noé, pregue para esse povo, anuncie para este povo, para que eles possam se arrepender dos seus maus caminhos. Pregue para esse povo, porque eu vou destruir a terra. Eu vou destruir a terra. E Noé, um homem já de idade, esse homem, Elton Júnior, passou, diz o relato bíblico, Márcia, 100 anos pregando que haveria um dilúvio, que haveria destruição da terra pelo dilúvio, e que Deus havia ordenado a ele que anunciasse para a humanidade. É o que está acontecendo, irmãos. Pregadores estão aí pela nossa cidade, pregadores estão aí pelo estado do Maranhão, pelo nosso país, pelo mundo, proclamando, pregando e anunciando a volta de Jesus. E aquele homem estava ali, construindo, sob a ordem de Deus, uma arca para que ela servisse de símbolo, como sendo o instrumento da salvação. E aquele homem estava ali, pastor da J. Abreu, estava construindo a arca. E vale a pena aqui, meu filho Elton Júnior, ressaltar que muita gente, eu não consigo imaginar, irmã Lucivânia, que Noé construiu aquela arca com seus 3 filhos. Seria humanamente impossível 4 homens, Noé e seus 3 filhos, construir uma arca de tão grande tamanho. Acredito eu que muitas pessoas, Elton Júnior, foram contratadas, foram chamadas e contratadas para construir, ajudar a construir aquela arca. E um detalhe importante, irmã Lucivânia, que as pessoas que ajudaram a construir aquela arca não entraram na arca. Muita gente, irmãos, recebam nesse momento, estão envolvidas com o Evangelho, estão pregando a palavra, estão proclamando, estão louvando, estão dando glória a Deus. Muitas pessoas, irmãos, dos tempos atuais, não entrarão na arca. Não entrarão na arca. Participarão da construção da arca, estão participando da construção da arca, mas não entrarão na arca, porque não creram da forma bíblica que Deus nos ensina na Escritura Sagrada, nas Escrituras Sagradas. Então as pessoas estão participando, mas não entrarão na arca. Então Jesus ele vai dizer, ele vai seguir o seu relato, dizendo que Noé entrou na arca juntamente com seus 3 filhos, a esposa e as esposas dos seus filhos. 8 pessoas, irmã Lucivânia, apenas. 8 pessoas creram na pregação. A palavra vai indagar e quantos creram na nossa pregação? Deus indagando, Marielle, ao povo, através da Escritura, quantos creram na nossa pregação? Quantas pessoas de fato creram na proclamação do Evangelho? Quantas pessoas de fato creram? A palavra vai dizer em outro trecho, se o Filho do Homem vier hoje, achará fé sobre a terra? Achará algum justo? Alguém que esteja em adoração a Deus? Se o Filho do Homem vier hoje, achará fé sobre a terra? Achará alguém esperando pela volta de Jesus? Ou será como nos dias de Noé? Será como no dia de Noé? Onde aquele povo daquela época, o mundo daquela época, estava se perdendo. Estava se perdendo. Então o texto, Jesus vai seguir dizendo, que quando Noé entrou na arca, ele entrou na arca e não o perceberam. Irmãos, o povo não percebeu. Isso aqui, Marielle, é um fato importante. Recebam para vocês esta mensagem.
o povo não se apercebeu. O povo, Elton Júnior, continua não se apercebendo. O povo continua não percebendo. Vou ler aqui rapidamente para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e Paulo vai nos ensinar a respeito dessa falta de percepção da raça humana. E Paulo vai dizer do capítulo 4, versículo 4, de 2 aos Coríntios, dizendo o seguinte: nos quais o Deus, com D minúsculo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então Paulo já está nos alertando. Quando escreveu aproximadamente 2000 anos atrás, ele disse que isso iria acontecer. As pessoas, Elton Júnior, não iriam se aperceber do perigo que correm, não iriam se aperceber. Hoje, irmãos, quando andamos pelas ruas, observe, irmãos, observe um pouco mais o estado atual, pastor J. Abreu, da humanidade. Ande nas ruas, você vai perceber pessoas que parecem mortos-vivos, pessoas violentas, pessoas desobedientes. Quando eu estou levando aquela quantidade de irmãos na picape para o templo, no domingo de tardezinha, eu vou comentando com o pastor J. Abreu, não há quem obedeça mais às leis. Impressionante, paramos o carro no sinal vermelho, esperamos o sinal abrir conforme a lei exige de nós. As pessoas vão passando de moto, vão passando de carro, não se respeitam mais. Irmãos, como nos dias de Noé, a semelhança, qual é a diferença para os tempos de Noé? Jesus vai dizer: observem, porque será a minha vinda como no dia de Noé. As pessoas não obedecem. Eu até costumo dizer para o pastor e para os que já estão dentro do carro, eu digo: olha, como é que pode um ser humano não obedecer nem às leis humanas? Não obedece nem às leis humanas, como é que vai obedecer às leis de Deus? Como é que nós vamos andar sem cinto de segurança, pilotar uma moto sem capacete, ultrapassar um sinal vermelho? Como é que nós vamos habitar no céu dessa forma? Se nós não obedecemos nem às leis humanas, como poderemos imaginar que nós iremos obedecer às leis de Deus? É humanamente impossível isso, tá? A palavra vai dizer que pelos frutos conhecereis a árvore. Se é desobediente na terra, será desobediente na vida eterna, Márcia. Não tem como. Um abacaxi não pode nascer de um pé de manga, tá? Um tomate não pode nascer de um pé de limão. Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. O fruto, a desobediência constante aos pais, tá? A desobediência às leis do país, são sinais de que a pessoa é desobediente, tem uma natureza de desobediência. Então Jesus, ele vai dizer que não perceberam. 100 anos Noé falando e pregando, nós pregando nos templos, nós pregando nos cultos evangelísticos, anunciando conforme João Batista, conforme Jesus, que pregou: arrependei-vos. Primeiro discurso, o primeiro pronunciamento de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a semelhança daquele tempo, a pregação hoje, a ênfase é a mesma: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas as pessoas, Elton Júnior, não estão se apercebendo, não estão notando o perigo iminente que correm. O perigo iminente que correm. Então, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Até que veio a destruição e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, a semelhança dos tempos atuais, os acontecimentos estão se repetindo da mesma forma. A indiferença
porque em resumo, o que Jesus ele quis dizer? Da forma como foi nos dias de Noé, irmã Lucivânia. O que caracterizou o tempo de Noé, o comportamento dessas pessoas, Márcia, era a indiferença. A indiferença era o que marcava, é o que marcou aquele tempo, e é o que marca os tempos da atualidade. A indiferença. A palavra, as pessoas a recebem com indiferença. É como se fosse assim, Márcia, não é comigo. Isto aí não é comigo. Essa pregação não é para mim, deve ser para outra pessoa. Nós agimos, Elton Júnior, com indiferença diante do aviso de Jesus. Noé pregava, Noé falava, era a boca de Deus, era profeta, era a boca de Deus, como foi Isaías, Ezequiel, como foi Jeremias, Zacarias e tantos outros homens que Deus falou pelas suas bocas. Era uma boca de Deus. Então Noé passou 100 anos anunciando a destruição. Nós estamos, irmãos, nos dias atuais, observando a figueira, observando os acontecimentos, observando os sinais da natureza, os sinais como no dia de Noé. Nós precisamos, irmãos, quanto mais se aproxima este dia, precisamos aprender mais, observar mais, consultar mais as Escrituras, ouvir mais a palavra. Paulo disse, certa vez, nos seus escritos, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Basta, irmã Lucivânia, estar de pé. Satanás quer atingir os que estão de pé. Os que já estão caídos, já estão já debaixo das suas garras. Mas ele quer atingir os que estão de pé. São esses que estão de pé é que devem estar vigilantes. A palavra diz, vigiai e orai sem cessar. Quanto mais se aproxima aquele dia, vigiai e orai, para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, irmãos, o que observamos hoje é que os sinais já estão aí. Sabemos que há uma estação chegando. Há uma estação chegando. Observemos os acontecimentos lá no Oriente Médio. Será que precisa que algum profeta venha nos falar mais claramente? Será que a palavra teria que ser mais clara do que os acontecimentos no Oriente Médio? Está aí, irmãos. Está havendo aí um cenário do fim. O cenário do fim está desenhado sem possibilidade de retroagir. Tá? O Hamas, quando invadiu Israel, ali é o prenúncio. Ali é um prenúncio da estação. É um prenúncio. Observem os sinais. Aquele grupo terrorista invadiu Israel, provocou Israel, levou cativo pessoas sequestradas, outros foram mortos, decapitados, outros estuprados. Ali, Márcia, foi o estopim para algo que está por vir, algo maior, algo imensamente maior, profetizado pelo profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel vai escrever nos capítulos 38 e 39 o desenrolar dos acontecimentos. Observe que o que antecede os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, capítulo 37, pastor J. Abreu. O que é que o capítulo 37 vai falar numa sequência lógica? Vai dizer que ele deveria profetizar sobre um vale de ossos secos. O que representa o vale de ossos secos? A nação de Israel. Então, quando aquela nação se colocasse de pé, em Ezequiel 37, ali está, mas se colocaram de pé, voltaram a ser nação, o povo judeu, Elton Júnior, ficou fora da sua terra desde o ano 70, quando o general Tito invadiu Israel. No ano 70, destruiu a nação, destruiu e queimou Jerusalém, destruiu o templo.
e deixou tudo em ruínas. O que restou foi aquele muro da lamentação. Tudo foi destruído. Jesus profetizou anos antes, disse: não ficará pedra sobre pedra. E foi destruído Jerusalém e Israel. E o povo foi disperso pelo mundo. Pouquíssimos ficaram naquela terra, porque eram odiados por todos. E aquele povo, ele se dispersou pelo mundo. Passou, Elton Júnior, do ano 70 até o ano de 1938, quando a ONU se reuniu. E por coincidência, o brasileiro, presidindo aquela sessão do Conselho da ONU, criou o Estado de Israel. A figueira, irmãos, a figueira dando brotos, a figueira dando folhas, ramos, mostrando para nós que ela estava ressurgindo, e nós não compreendemos essa linguagem de Jesus, nós não entendemos a linguagem de Jesus. Então a figueira, no ano de 1948, voltou a florescer. Jesus disse: observem a figueira. A figueira simboliza Israel, a nação de Israel. E Jesus disse: não passará essa geração, não passará essa geração. Jesus não disse: será 2 gerações depois, Elton Júnior, 3 gerações depois, 10 gerações depois. Jesus não falou isso. Ele disse: não passará esta geração. A geração que visse esses acontecimentos, não passaria essa geração. Nós estamos, se contarmos do ano, Márcia, de 1948 até o ano 14 de maio, agora deste ano, completou mais um ano. Se não me engano, 75 anos da volta do Estado de Israel. A nação voltou a florescer. Então, um sinal mais do que evidente para nós que quando acontecesse esse fato, dentre outros tantos, seria o fim dos tempos, o fim do tempo da graça. Israel está lá, diante de uma guerra, no meu modo de ver, sem possibilidade de retrocesso, sem possibilidade de paz, pelo menos no atual momento. Claro que haverá uma tentativa de acordo de paz. No meio daquele conflito, outras nações virão contra Israel. Ezequiel profetizou nos capítulos 38 e 39 que uma confederação de nações, liderada por Gog, liderando um povo de uma região chamada Magog, que esses povos iriam se unir e marcharem contra Jerusalém. O estopim foi aceso, o pavio foi aceso, não há como apagar mais. Quando se pensa que vai surgir um acontecimento para esfriar a guerra, vem o Hezbollah, vem o Irã, vem a Turquia, vem a Rússia, vem a China, vem o Egito, vem a Etiópia. E onde quem foi que escreveu sobre isso tudo? Ezequiel, irmãos. Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, já nos deu ali de forma mais do que evidente os sinais. Está aí a configuração de Gog e Magog se desenhando a cada hora. Observem, a cada minuto está se configurando esta invasão de Israel. E no meio desta invasão, irmãos, no meio desta guerra terrível, essa matança desenfreada, vai levantar-se um homem. Vai se levantar um homem propor um acordo de paz. O chifre pequeno de Daniel. Daniel disse: eu vi um chifre pequeno se levantando do quarto animal. E esse chifre pequeno tinha 2 olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. O anticristo, irmãos. O homem que irá propor, na hora que vocês observarem o acordo de paz. O acordo de paz entre Israel e os seus vizinhos. Podem observar. Podem crer que aquele homem que propôs aquele acordo de paz por 7 anos, a Bíblia diz até quantos anos? 7 anos. Um acordo de paz por 7 anos. É o anticristo.
Provavelmente nesse tempo, dessa assinatura desse acordo de paz, a igreja não estará mais aqui na terra. A igreja não verá a assinatura, provavelmente, desse acordo de paz. Que a igreja será levada antes disso. João disse, eu vi uma porta aberta. Apocalipse. Eu vi uma porta aberta. E eis uma voz dizendo, sobe para cá. Ali, irmão, João estava vendo o arrebatamento. Ele contemplou e viu com os próprios olhos o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento é legítimo, ele é escriturístico e ele é bíblico. Há pessoas, irmã Lucivânia, em várias denominações, negando o arrebatamento. Dizem que é uma obra de ficção dos crentes. É uma obra de ficção de alguns pregadores, que não haverá o arrebatamento. Irmãos, é triste ver a cristandade dos tempos atuais. Parece, Márcia, que estão para orar, pedindo para que Jesus não volte. Estão para orar, pedindo para Jesus não voltar. Tão fortes são os laços entre a cristandade atual e o mundo, que estão, Elton Júnior, para orar, para que Jesus não venha no nosso tempo. Então chega a esse absurdo de nós concluirmos que a cristandade não está esperando a volta de Jesus. E Jesus disse, observai, vede, será como nos dias de Noé. Jesus está. Então, irmãos, nós precisamos falar, nós precisamos proclamar mais ainda a esse Jesus. Precisamos proclamar esse Jesus. Irmãos, para encerrar, eu lerei para os irmãos, para os irmãos, eu vou ler rapidamente, João 1, João 1, 45 e 46, João 1, 45, para que nós possamos anunciar o que deve ser feito pelas pessoas que ainda não tiveram um encontro de salvação com Jesus. Precisamos falar desse Jesus enquanto há tempo. Precisamos anunciá-lo, precisamos proclamá-lo. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, oráculo de maldição que Paulo estava lançando sobre ele próprio. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de você, Elton Júnior, se não pregar o evangelho. Ai da Marielle, se não pregar o evangelho. Ai do pastor J. Abreu, se não pregar o evangelho. Irmãos, isto é um oráculo de maldição na Bíblia. Ai de mim. Então nós precisamos anunciar. E eu trouxe aqui essa passagem para que os irmãos possam compreender. João capítulo 1, versículo 45 e 46. E a palavra vai dizer o seguinte: Filipe achou Natanael. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Qual a reação de Natanael? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Poderá vir, Marielle, alguma coisa boa de Nazaré? Aí nós devemos falar como Filipe. Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vem e vê. Nós precisamos, irmã Lucivânia, dizer para as pessoas que nos cercam, para aquelas pessoas que não tiveram ainda uma oportunidade de salvação, porque Paulo, no capítulo 10 de Romanos, vai dizer como crerão, se não há quem pregue. Como é que eles vão crer, Marielle, se não há quem pregue? Como é que suas colegas da escola vão se arrepender se não há quem pregue? Como meus pacientes serão salvos se eu não pregar para eles o evangelho? Então, como crerão se não há quem anuncie? Filipe anunciou para Natanael: Natanael, eu vi aquele que os profetas prometeram, sobre o qual as profecias falam. Eu encontrei Jesus. Nós temos que dizer, irmão, pastor J. Abreu, nós encontramos Jesus, esse tesouro.
Nós não podemos esconder esse tesouro. Nós temos que mostrar para a raça humana, para os que nos cercam, que nós encontramos o tesouro. Nós encontramos Jesus. E fazer a semelhança de Filipe, eu encontrei Natanael, aquele de quem a profecia fala. Eu encontrei Jesus, o Nazareno. E ainda teve resistência de Natanael. Pode vir alguma coisa boa? Poderão perguntar para nós, será que essa escritura não está mentindo? Será que não é falso essa história? Irmãos, Filipe disse, vem e vê. Nós precisamos mostrar esse Jesus. Precisamos mostrar que Jesus foi ao madeiro. Ele foi, e ele vai dizer, para encerrar a pregação, a proclamação desta noite. Olha o que Jesus vai dizer para nós, que maravilha, no capítulo de número 12, versículo 32. E eu, Jesus falando, Elton Júnior, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu, quando for levantado da terra, isto aqui, irmãos, é a cena do momento da crucificação. Jesus vinha carregando o madeiro. Há uma dúvida se Jesus carregava apenas a parte transversal da cruz. Alguns admitem que era apenas essa parte que é chamado patíbulo. Patíbulo é aquela parte transversa da cruz. Alguns acham que Jesus ele estava levando só o patíbulo, a parte transversa da cruz, e que a parte fixa, vertical, já estava lá no Gólgota, lá no Calvário. Mas independente de que se era apenas o patíbulo ou se era a cruz inteira, mas Jesus disse, e eu quando for levantado, porque como é que aconteceu naquele dia? Como foi? Os soldados se amarravam a corda num extremo da cruz e no outro. E eles iam, já haviam cavado o buraco. E ali a parte vertical da cruz era enfiada dentro daquele buraco. E com as cordas, eles iam puxando a cruz, mas até ela ficar retilínea. Para ali jogarem novamente a terra, jogarem o barro, para que a cruz ficasse na posição definitiva. Jesus disse, e eu quando for levantado da terra, quando eu for crucificado, quando vocês me virem ali no madeiro, eu atrairei todos a mim. Irmãos, o atrativo para o perdido é Jesus, irmãos. Estão querendo dar outros atrativos, outras iscas para o perdido, diferente de Jesus crucificado. Irmãos, o evangelho e a boa nova é que Jesus foi crucificado, morto pelos nossos pecados. Ali, os nossos pecados dos convertidos, dos que se arrependeram, foram lançados em Jesus, ali no madeiro. Jesus carregou sobre si quando ele disse, tetelestai, está tudo consumado. Ali Jesus completou o nosso plano de salvação. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele disse, eu atrairei para mim a todos. Eu atrairei aqueles que tiverem fé. Eu atrairei para mim e os salvarei. Então, meus amados, a mensagem de hoje é, vem e vê. Vem e vê. Tá? Arrependei-vos. Adquiram a salvação, e a salvação está lá no madeiro, está lá naquela cruz. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Irmãos, que essa palavra, pastor J. Abreu, nesta noite nos enriqueça, nos fortaleça, nos encha de conhecimento e de regozijo. Que a palavra diz, quando víssemos todas estas coisas, exultai, alegrai-vos, porque está próximo a vossa redenção. Que Deus o Pai, que o Senhor, Deus Jesus, o Filho de Deus, e que o Senhor, o Espírito Santo, nos abençoe. E eu agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por essa riquíssima oportunidade que nos deu nesta noite de proclamar
esta boa notícia, esta boa nova. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe ricamente, nos encha de conhecimento, para que nós possamos dizer a semelhança de Filipe: vem e vê. Glória ao Pai, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, igreja?